Olá amigos, amigas, sejam muito bem-vindos a este vídeo que é feito a partir do edital da Foto Ativa sobre a Lei Aldir Blanc. Eu fui premiado, gostaria de agradecer muito a essa oportunidade e vou me apresentar, né? Eu sou Luiz Carlos Chicama, trabalho com ilustração e quadrinhos há quase 10 anos. Meus contatos estão na tela aí. Fui premiado 2 vezes com quadrinhos, 2 prêmios Spocon Norte, que são os congressos, né, de comunicação. E em 2013 eu recebi o prêmio Spocon com o quadrinho Carbono é de Quem? Tratava sobre alguns temas relacionados aos mercados de crédito de carbono sobre as etnias indígenas do Xingu e das demais localidades do Pará, né? E em 2014 eu fiz o meu segundo quadrinho de cunho educacional, né, voltado para conscientização socioambiental, que é o Guru Patuba, a arte do homem contada através das pedras. Esse quadrinho conta a história de 4 garotos que moravam na cidade de Monte Alegre e eles decidem partir para uma aventura. Eles vão escalar a serra e pichar a Pedra do Pilão, onde existem diversas pinturas rupestres dos nossos antepassados. E o objetivo deles é se tornar eternos, né? Gravar seus nomes na história, assim como os antepassados fizeram. Esse quadrinho, na verdade, é uma reflexão sobre exatamente isso. E a partir daí, a importância, né, dessa questão do desenho, da ilustração. E, querendo ou não, a pintura rupestre é vamos dizer, avô do quadrinho, que é o nosso tema desta videoaula. Nós vamos conversar aqui, bater um papo sobre criação, sobre o processo e sobre metodologia, né? Para como produzir quadrinhos, entender esse processo de criação de quadrinhos, né? Então vamos lá. Nossa videoaula vai se dividir em 2 partes. Claro, evidentemente que nós vamos focar na primeira parte, porque a segunda parte fica a critério de vocês, né? Nós vamos passear pelos temas, pelos processos aqui e pelos conteúdos. E a parte 2 fica por conta de vocês. A prática, para poder assimilar o conteúdo repassado aqui, é muito importante. Então, eu sugiro realmente vocês botem em prática todas as ferramentas que nós vamos aprender aqui, que nós vamos conversar, que nós vamos dialogar. E é muito importante. Bom, nós vamos fazer uma pequena introdução aqui sobre o que é quadrinhos, né? O que é as ditas HQs e todo um pouquinho da história também, contando um pouquinho da história do quadrinho, sobre o que seus principais autores, os diversos nichos, né, de produção, porque é um produto multidisciplinar, né? Você não precisa ser desenhista para fazer quadrinhos. Existem muitos produtores de quadrinhos que fazem só roteiro. E eu digo só em muitas aspas porque o roteiro é muito importante. Vamos falar também sobre a linguagem das HQs, né? Como eu tinha dito antes aqui na breve introdução, a HQ é uma linguagem mista, né? Nós misturamos o não verbal, que são os quadros com desenhos e ilustrações, mas também nós temos o balão, que é a linguagem escrita, né? Você vai ali ler o balão, que é um complemento, por muitas vezes, à ilustração do quadro. Nós vamos falar também sobre roteiro, muito importante, uma etapa, acredito que qualquer coisa, qualquer storytelling, qualquer história que você vai contar, ela tem que passar primeiramente pelo roteiro, que é o planejamento de toda a obra, né? E nós vamos falar sobre recursos e ferramentas. Também recursos como o gancho, o flashback, né? Que também são utilizados não só nos quadrinhos, são utilizados também no cinema, em novelas, mas nos quadrinhos tem umas particularidades para o uso dessas ferramentas. Aí nós vamos falar sobre o storyboard. O storyboard ele tem basicamente algumas aplicações, né? Não só nos quadrinhos, como também no audiovisual,
também aplicado no cinema. Muitos filmes são feitos antes no storyboard, até porque, principalmente os filmes que têm muitos efeitos especiais, antes de serem aplicados, antes de serem desenvolvidos esses efeitos especiais, todo o processo das cenas são testadas através do storyboard. Vamos falar sobre isso. E, para quem ilustra, né, vamos falar também um pouco sobre desenhos e arte finalização. Essas duas últimas etapas não vou entrar muito no mérito, porque aí nós já vamos estar tirando um pouco do foco do que é essa videoaula. Nós vamos tratar sobre produção de quadrinhos no geral, então nós vamos só passear um pouco sobre essas duas temáticas, desenho e arte finalização, não vão ser o foco. De forma que a gente possa resumir o que é a ferramenta da história em quadrinho, nós podemos dizer que é um tipo de narrativa, né? Onde nós conseguimos mesclar quadros de imagens que podem estar em sequência ou não. Aí entra a questão da linguagem linear e não linear, né? E mescla esses quadros de imagens com balões de fala. E aí nós contamos diversas histórias com determinados gêneros, diversos gêneros, desde o terror, as histórias de superaventura, que são os quadrinhos de super-heróis, né? Que são tão famosos aí, como Batman, Superman. Mas também existem outros tipos de quadrinhos. Existem quadrinhos bem que abordam mais o romance e a novela, né? E entre outros. Existem vários tipos de quadrinhos, vários gêneros, mas se nós pudéssemos resumir o uso dessa ferramenta, seria exatamente isso: a composição de quadros e de balões de fala, unindo esse verbal e não verbal e produzindo essa linguagem mista, né? E aqui uma curiosidade para vocês: a primeira história em quadrinhos moderna foi criado em um jornal pelo artista americano Richard Outcault, antes de 1900, galera. É claro, como eu falei no começo do vídeo, o avô do quadrinho pode-se dizer que são as pinturas rupestres. Os nossos antepassados, eles contavam histórias, por mais que não tivessem ainda essa estética de quadros, de falas, mas eles passavam ali umas histórias para as próximas gerações sobre caças, sobre encontros, sobre pessoas, né? E mas a história quadrinho moderna, realmente, como nós conhecemos, foi produzida pela primeira vez pelo Richard Outcault num jornal, onde ele usou pela primeira vez a estética da tira, da tirinha, né? Inclusive o personagem que ele utilizava era o Yellow Kid. Os quadrinhos também são considerados, né, a nona arte. E na minha visão, eles são justamente considerados uma arte, justamente por causa dessa linguagem única. Os quadrinhos eles têm uma linguagem mista, como eu já falei antes, mas que apesar de ela se aproximar muito do cinema, ela não se encaixa no cinema, tampouco na literatura convencional, os livros. Ela tem uma linguagem própria, que inclusive existem ferramentas próprias dos quadrinhos onde não se utiliza em nenhum outro. No Brasil, a época de ouro dos quadrinhos circulou ali entre 60 e 70 com diversos artistas, né? O cenário brasileiro era muito rico nessa época, com ascensões de vários artistas como o Ziraldo, Maurício de Souza, o Ângelo Agostini, e uns mais atuais, né? Os mais modernos, que são o Fábio Moon, o Gabriel Bá, entre outros aí, né? Que produziram quadrinhos mais recentes. É importante salientar também que muitos dos artistas, como eu falei antes, que trabalham com quadrinhos, trabalham mais voltado para o roteiro, como é o caso do gigante, monstruoso Alan Moore, que todo mundo deve conhecer bastante, e se não conhece pelo nome, deve conhecer pela obra, como V de Vingança, Monstro do Pântano e etc. Ele é um excelente roteirista de quadrinhos, faz obras incríveis, com roteiros extremamente detalhados,
Passando agora pela linguagem dos quadrinhos, como eu já tinha abordado antes esse tema, né? Os quadrinhos eles possuem uma linguagem própria, apesar de ter muitas nuances próximos do cinema, da literatura. O quadrinho ele se apropria de alguns pontos e aspectos dessas outras artes, mas também ele guarda para si próprias ferramentas que são utilizadas exclusivamente dentro da linguagem. Uma das particularidades que se difere do cinema é justamente porque o quadrinho não tem som. Então ele usa algumas ferramentas, alguns recursos intrínsecos dele, como é o caso da onomatopeia. As onomatopeias são recursos para simular sons dentro dos quadrinhos. Quando o artista ele quer passar um determinado som de algum objeto, de algum grito, algo que chame atenção, que cause impacto, ele usa um recurso de caixa alta, ele usa letras grandes dentro dos quadros, que geralmente estão fora dos balões, justamente para criar essa discrepância dentro do visual do quadrinho. Então, quando tem algo que cai muito forte dentro da água, dá aquele tibum, que todo mundo já conhece. Ou então o soco do herói na cara do bandido, o pof, o soque, etc. São as onomatopeias, que é um desses recursos que os quadrinistas, né, utilizam para justamente burlar essa falta de áudio, de som dentro da nossa ferramenta. E claro, para também complementar o que nós estamos visualizando, nós utilizamos os balões de fala, né? Os balões de fala são justamente onde nós conseguimos ver o pensamento do personagem. Às vezes o balão ele está falando apenas um descritivo do que está acontecendo na cabeça do personagem, ou então um descritivo da cena também. Mas ele também pode ter um sentido de adição de ideia. Ele não particularmente está falando da cena ou então do pensamento do personagem. Às vezes ele está apenas incluindo uma outra ideia dentro daquele... Mas nem sempre ele tem a função narrativa. Nem sempre ele tem a função de falar, né? Falar pelo personagem, criar um pensamento, passar para o leitor um pensamento do personagem. Às vezes ele traz reflexões do próprio autor, como uma espécie de metalinguística, onde o autor ele fala através do balão algo que ele sentiu ali naquele momento, naquela etapa ali do texto, né? Naquela etapa ali da história. Muito bem, passada essa etapa de linguagem dos quadrinhos, nós vamos conversar agora sobre uma das etapas mais importantes, se não a mais importante dentro da criação do quadrinho, que é o roteiro. Agora, duas noções básicas sobre o roteiro muito importantes antes de nós, de fato, começarmos a escrever nossa história. A trama, também chamada de plot, é uma breve sinopse, na realidade, sobre o que nossa história se propõe. Pode-se dizer que a trama é um descritivo sobre do que se trata o quadrinho. Eu coloquei aqui o exemplo de The Walking Dead. The Walking Dead, de forma curta e grossa, é uma trama sobre pessoas tentando sobreviver ao apocalipse zumbi. Mas também nós temos a ideia, que também pode ser chamada de tema, e que é, na realidade, o conceito por trás de toda a trama. Você pode falar sobre mortos-vivos, sobre pessoas tentando sobreviver a um apocalipse zumbi, mas na realidade você está querendo falar sobre como as pessoas lidam com o desespero, como as pessoas lidam umas com as outras em momentos de extremo perigo. Se eu for analisar The Walking Dead, eu também posso chegar a essa conclusão. É uma história sobre pessoas lidando com pessoas em situações extremas. Sobre o formato da trama, também quando nós estamos desenvolvendo nosso roteiro, nós precisamos pensar sobre a linearidade ou a não linearidade da história. E o que é isso? Quando eu tenho uma história linear, eu conto uma história
que tenham início, meio e fim, bem determinados. Eu não tenho entremeios. Eu conto uma história que vai de um ponto A ao ponto B. Quando eu conto uma história não linear, ela pode começar do final e aí ela se desenvolve a partir de um flashback desde o começo da trama até chegar novamente ao final. Dessa forma, eu tenho uma história não linear. Passados esses conceitos, nós vamos falar agora sobre duas metodologias de criação de roteiros. Uma é o roteiro full script, produzido de forma excelente pelo Alan Moore, e o também chamado argumento, que é um formato de roteiro reduzido, que ficou muito popular através da Marvel, tanto que acabou sendo chamado de Marvel Way, né? E um dos precursores desse estilo de roteiro é o famoso Stan Lee. Um roteiro full script, ele se aproxima muito de um roteiro de cinema. Ele basicamente descreve em 2 colunas, faz um descritivo, um apanhado geral, cena por cena, quadro a quadro, de uma página de quadrinhos. Então, eu tenho um descritivo total sobre a cena. Mas, na contramão disso, temos Stan Lee e seu Marvel Way. O argumento é uma forma de roteiro simplificado, onde eu deixo o meu desenhista muito à vontade para desenvolver a história, dando a ele apenas alguns direcionamentos de início, meio e fim. E eu não me aprofundo muito no descritivo dos quadros, dos balões. Na realidade, eu faço um apanhado geral sobre a história. E esse pequeno roteiro, esse roteiro inicial, é passado para o desenhista. O desenhista transforma aquilo num storyboard, esqueleta, né, o quadrinho e devolve para o roteirista. E a partir daí o roteirista ele encaixa os balões de fala de modo que ele consiga contar a história. Esse método foi desenvolvido por Stan Lee na época de ouro da Marvel, onde ele tinha muitos títulos para serem escritos e pouco tempo. Afinal, era ele que desenvolvia a maior parte dos textos e das histórias. Então, como ele tinha muitos personagens, muitos heróis, ele não tinha tempo para desenvolver roteiro aprofundado de todos eles. Então ele tinha parceiros, ele tinha desenhistas que trabalhavam há muito tempo com ele, como o Kirby, por exemplo. E existia uma sincronia muito grande. Então isso possibilitou para ele criar um método onde ele fazia um pequeno roteiro inicial, passava para o Kirby ou para outro desenhista com quem ele trabalhava. Esse desenhista produzia todas as cenas sem os balões, mas com o desenho praticamente finalizado, e devolvia para o Stan Lee. E a partir daí, ele alocava os balões e as falas dos personagens, construindo então a história. E o quadrinho era fechado. Esse método de produção de roteiro pode ser utilizado quando você é o próprio roteirista, o próprio desenhista e o arte finalista também do seu quadrinho. Claro, a maioria da história está na sua cabeça. Então, não necessariamente você precisa descrever por completo, quadro a quadro. Já tem uma noção do que vai desenhar, de como a história vai se passar. Então, se pode utilizar o método Marvel, o Marvel Way, nesse caso, para roteirizar seu quadrinho. Aqui nós temos alguns exemplos de recursos utilizados dentro dos quadrinhos, que nós já falamos anteriormente, mas agora aqui eles estão aplicados. Do quadrinho do Constantine, os 952. Esse aqui é um exemplo de texto de ambientação. Nós percebemos aqui que o texto ele não trata necessariamente de uma fala do personagem. O texto, na verdade, está tentando passar uma sensação, o que ele está sentindo naquele momento. E isso é bem perceptível em algumas falas. Por exemplo,
Aquela sensação estranha. Comichão na nuca. Pois é, eu tenho isso aos montes. Arrancando minha alma para fora de mim. Mas diferente da maioria, sei como lutar fora do corpo. Se você perceber bem, esse texto não tem muito a ver com o que está acontecendo em cena. Na verdade, é uma cena de ação. Existe ali um conflito, uma luta. E essas falas, na verdade, são pensamentos. É algo que ele está refletindo ali naquele momento de combate. Já nesse outro quadro, em uma edição do Batman, mais especificamente 54, nós temos o texto narrativo. O texto narrativo, ele conta exatamente o que está acontecendo no quadro, como você pode ver. Adam Sterling tirou os olhos da televisão 5 minutos atrás. Ele está olhando para o céu desde então. O sinal, o bate-sinal, faz tanto tempo desde... Quer dizer, esse texto está contando alguns minutos antes desse frame, dessa situação que o personagem se encontra paralisado na janela. Então ele está fazendo uma narrativa do que nós estamos vendo e de tudo o que aconteceu antes para esse personagem chegar aí e estar aí de onde ele está. Esse outro exemplo, Batman 52, Coringa versus Silêncio, nós temos a utilização de um recurso chamado de flashback com recursos visuais. Aqui nós temos uma quebra da linearidade da história, né? Nós temos um flashback onde a história vai buscar um acontecimento passado e nós conseguimos entender esse acontecimento passado através desse quadro que tem uma colorização diferente. Nós vemos aqui o Coringa machucado, ele está em uma casa quebrada, com pombo, janela quebrada. E no quadro seguinte nós vemos ele ali, normal, vestido, trajado com as suas vestes convencionais, né? Conversando com alguém no terraço de um prédio. Nós percebemos essa quebra de linearidade justamente porque os quadros anteriores eles tinham um amarelo, assim, uma colorização diferente desse quadro onde ele está em cima do terraço. Então nós conseguimos perceber que se tratam de locais e tempos diferentes. Esse outro exemplo aqui nós temos também um quadrinho do Batman, o retorno de Jason Todd, onde nós tivemos novamente outro flashback, mas dessa vez com quadros semelhantes. Aqui, para passar uma ideia de que é um acontecimento que já ocorreu antes, o roteirista e o desenhista, eles nos passam quadros semelhantes. E aqui, nesse exemplo, eu utilizei uma das páginas de The Walking Dead para exemplificar um recurso muito utilizado, não só nos quadrinhos, como no cinema, na literatura, que é o gancho. O gancho é aquele famoso gatilho que faz o seu leitor, o seu ouvinte, ou o seu telespectador continuar assistindo, continuar interessado na sua obra. O gancho nada mais é do que aquele corte de expectativa, aquele corte de narrativa que faz você querer saber o que vai acontecer a seguir. E no quadrinho ele é utilizado da seguinte forma. Aqui nós vemos uma cena de ação, uma cena de combate, e o personagem aqui, o nome Tyrese, ele está sendo atacado. Ele começa a ser atacado por diversos zumbis. E nós temos aqui no quadro final a personagem gritando o nome dele. E a página termina aí. Ou seja, existiu toda uma construção de uma narrativa e que ela é quebrada justamente no último quadro, onde você não consegue ter o final da história, você não consegue saber o que aconteceu. E isso faz o leitor ficar muito ansioso
pelo fim dessa ação. Isso faz o leitor ficar muito ansioso pelo fim dessa ação. Ele quer saber o que acontece a seguir e faz ele virar a página. Então, o gancho ele é um dos recursos mais utilizados dentro dos quadrinhos, justamente para a gente prender a atenção do nosso leitor. Não poupem ganchos. Utilizem o gancho ao máximo, exaustivamente. É a segunda etapa na construção dos quadrinhos e a etapa que vem a seguir do roteiro, né? E o storyboard nada mais é do que um rascunho da HQ propriamente dita, né? Ali nós vamos começar a diagramar os quadros, nós vamos começar a entender onde determinada fala vai se encaixar, onde determinado quadro eu vou dar mais destaque ou não. Ali eu vou começar a organizar meu roteiro visualmente. É para isso que o storyboard serve. Ele não precisa ter muitos detalhes, ele só precisa ter a chamada hierarquia visual. A hierarquia visual se trata justamente de eu conseguir dispor dentro dos meus quadros níveis de importância para determinados elementos do meu quadro. Se eu vou dar mais destaque para um personagem, se eu vou dar mais destaque para o plano de fundo ou para o primeiro plano, aonde dentro do quadro eu vou deixar espaço para o meu balão de fala e etc. Além disso, no storyboard eu também decido o tamanho do meu quadro. E claro, quanto maior o quadro, mais importância ele tem dentro da minha cena, dentro do meu texto e dentro da minha história. Se eu tenho uma página onde todos os quadros têm o mesmo tamanho, eu não tenho hierarquia ali. Eu vou passar por essa página sem conseguir identificar ali, dentro daquelas cenas, qual é a cena mais importante para mim, qual a que eu devo prestar mais atenção. Partindo desse princípio de hierarquia, nós temos que entender que dentro de uma página é sempre adequado utilizar no máximo 6 quadros. Antigamente, os desenhistas, né, dos tempos de ouro, das HQs, utilizavam até 9 quadros dentro de uma única página. Mas atualmente nós não utilizamos mais tantos quadros assim dentro de uma página de quadrinho, justamente porque acaba poluindo muito a página e nós não conseguimos dar a devida hierarquia para os quadros e para as cenas. Levando em consideração também que no storyboard, na etapa de storyboard, eu estou justamente colocando os elementos nos seus devidos lugares, eu já devo também pensar em como eu consigo utilizar as onomatopeias dentro dos quadros. Então, eu já preciso identificar as posições que seriam interessantes para a aplicação das onomatopeias. Aqui eu tenho um exemplo de storyboard feito por um artista do DeviantArt. Aqui você consegue visualizar o excesso de quadros numa página. E como a gente consegue ver, acaba poluindo muito, né, visualmente a página do quadrinho e o olhar fica meio perdido. O olhar do leitor fica meio perdido, fica difícil de identificar, mas nós conseguimos perceber aqui que ele dá destaque para alguns quadros são menores, outros maiores, como o último quadro da página. Coisas que nós vamos perceber que é bem diferente no storyboard de cinema, como nesse outro exemplo. No storyboard para cinema, nós temos dois elementos principais. Um é que os quadros são todos iguais, porque eles precisam representar a tela do vídeo, né? A tela onde acontece o filme, que tem aquele formato de 16:9, o chamado Full HD. Então, não existe hierarquia por tamanho aqui.
Aqui todos os quadros têm o mesmo tamanho. Mas existem os indicativos de movimento, já que aqui não se trata de quadros estáticos, estamos tratando de vídeo. Então sempre existem várias setas indicando os movimentos de câmera, os movimentos de zoom e os movimentos que os atores, né, vão fazer na cena, figurantes, os elementos de cena, todos os movimentos que vão ser representados através das setas do storyboard. Finalizado mais essa etapa da nossa produção de quadrinhos, finalizada a etapa de storyboard, nós finalmente passamos para a etapa de desenho. E é aqui que os nossos artistas dão as caras, né? Nós vamos falar apenas sobre alguns recursos dentro dos desenhos, porque o foco, na verdade, é todo o processo de criação do quadrinho e não do desenho em si, né? Aqui nessa videoaula nós não vamos ensinar como desenhar, que é papo para uma outra videoaula, é um papo para um outro vídeo. Mas existem alguns recursos dentro do desenho para quadrinhos que devem ser destacados. Aqui como a estilização dos balões. É muito importante identificar tipos de balões diferentes para determinadas ações. E não só isso, existe também diferenciações para determinados personagens. É muito comum que os artistas utilizem cores diferentes para determinados tipos de personagem nos balões, justamente para dar esse aspecto de identidade e para diferenciar também no momento de ação, no momento de grande velocidade dentro da história, podemos identificar melhor e mais rápido de quem é a fala ali daquele quadrinho, de quem é a fala naquele determinado balão. Também é importante salientarmos, também é importante falar sobre linhas cinéticas. Não é um recurso que todo mundo utiliza, também não é obrigatório. Muitos artistas não utilizam as linhas cinéticas, eles utilizam outros recursos para demonstrar movimento, mas basicamente as linhas cinéticas servem justamente para indicar a trajetória de ação, indicar a trajetória de movimento de determinado elemento, seja ele uma bola, um projétil ou até mesmo partes do corpo que se movimentam em uma determinada ação. Também temos o recurso de sobreposição quando estamos desenhando. A questão da sobreposição é justamente vazar, né, um determinado objeto ou elemento ou personagem do quadro em si, fazendo ele atravessar, saltar mesmo do quadro, sair do quadro e passar para outro quadro, sobrepondo-o. E por fim, dada a etapa de desenhos, nós temos a arte finalização. E aqui eu separei uma das páginas do Urupatuba, que é o meu quadrinho, que eu falei logo no começo deste vídeo. E nós temos aqui ao lado esquerdo a etapa de line art, onde eu desenhei todo o mapa e toda a cidade de Monte Alegre aí, vocês podem ver. E ao lado direito, nesse caso, era um quadrinho colorido, né? Nós temos então a página em cores. E se tratando de cores, nós vamos entender que existem várias formas de se colorir um quadrinho. Não existe um método perfeito, não existe uma obrigatoriedade e não existe nenhum processo específico para colorir quadrinhos. E não necessariamente o quadrinho arte finalizado ele precisa ser em cores. Nós precisamos abolir essa ideia, esse estereótipo. O quadrinho ele pode ser arte finalizado de diversas formas, tanto só no PB quanto numa escala de cinza, utilizando retículas, etc, etc. São vários modos de arte finalizar um quadrinho.
Mas eu separei aqui algumas, na verdade é a mesma ilustração, uma ilustração do Hellboy, onde nós temos vários artistas fazendo a colorização. E aqui vocês vão perceber que no mesmo quadro, uma mesma ilustração, existem várias formas de se arte finalizar. Se você quer assimilar melhor, né, tudo o que nós conversamos aqui, todas as ferramentas, todos os recursos. E para isso, eu separei aqui alguns exercícios, na verdade uma criação de uma HQ. Você precisa pensar num tema, numa trama, aquilo que nós já conversamos, que nós falamos antes. Pode ser uma música, pode ser um diálogo, uma coisa curta, preferencialmente curta, porque como primeiro exercício é interessante que a gente faça uma coisa em menor escala para que a gente consiga começar e terminar, né? Não adianta também pensar que vai fazer uma grande obra de 100 páginas se você nunca fez o quadrinho na vida. Então, vamos tentar fazer alguma coisa mais curtinha para a gente conseguir finalizar. Bom, depois de pensar no tema, na trama, escrever um roteiro. No caso de uma coisa curta, dá até para fazer um roteiro full script, escrevendo bem, quadro por quadro. Depois do roteiro, nós vamos fazer o storyboard. E aí, a etapa de diagramação, nós vamos colocar os elementos do nosso roteiro nos quadros, os balões de fala. E aí, desenho em si. E a arte final pode ser uma arte final mais simples. O importante é que nós consigamos passar a ideia do roteiro e nós consigamos fazer uma história que tenha o início, um meio e uma conclusão. Bem, fica a critério de vocês. E que vocês consigam fazer quadrinhos também, a partir desse nosso bate-papo aqui. Tá ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo nas minhas redes sociais ou então aqui nos comentários desse vídeo. Também tem o meu site, que é o chicamastudio.com. Lá você pode também entrar em contato comigo para conversar sobre quadrinhos. Se você fizer esse quadrinho aqui a partir desse vídeo, também pode me mandar para a gente bater um papo e trocar uma ideia. Se quiser uma análise também, estamos aí, estamos abertos a sugestões, a críticas e a dúvidas, tá certo? Vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço e valeu!